a Dani e esse é o canal Uma Menina Especial. E hoje nós vamos encerrar a nossa série de montar o bonequinho de biscuit. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu montei os bonecos. Vou explicar como que eu fixo a cabeça, como que eu encaixo os bracinhos, tá? Posiciono as perninhas. Eu só não modelei nenhum tipo de boneco para ficar em pé. Como eu falei na segunda-feira, para deixar o boneco em pé é uma estrutura um pouco mais complicada. Mas eu vou deixar, assim como eu deixei no vídeo de segunda-feira, eu vou deixar na descrição desse também. Como eu deixei na descrição do vídeo de segunda-feira, eu vou deixar na descrição desse o vídeo da Sá Biscuit, onde ela explica as estruturas, a proporção para deixar o boneco em pé. Caso alguém queira ver, aí vocês assistem lá para vocês aprenderem, que ela explica bem legal, tá bom? Então, a gente vai montar hoje os bonequinhos, aqueles 3 corpinhos que a gente fez. Eu e as 3 cabecinhas, cada um eu montei um bonequinho. Então, eu mostrei como que eu encaixei a cabeça, depois como que eu encaixo os bracinhos, como que eu posiciono as perninhas, expliquei uma sainha pra você colocar, como que faz a blusinha, essas coisinhas assim, detalhes bem básicos. E como eu expliquei, é uma ideia para iniciante, para quem nunca fez, ter uma noção de como começar, tá? Então, vocês vão assistir aí o vídeo, espero que saiam algumas dúvidas de vocês. Se tiver essa dúvida ainda, deixa aí nos comentários, tá bom? Que eu respondo vocês. Então, fica aí com o passo a passo. Então, a gente vai começar agora a montagem dos bonecos. Vamos começar pela princesinha. Então, vou usar a cabeça que eu fiz fofinha, nesse corpinho. Eu já coloquei o pescocinho, que tinha que estar seco para encaixar a cabeça, né? Então, você tem que modelar o pescocinho antes de deixar ele secar, antes de você encaixar a cabeça, senão ele vai achatar e você não vai ter o pescoço. Mas eu vou mostrar como que eu fiz o pescoço para vocês terem uma noção, tá? Então, eu fiz uma bolinha. Essa bolinha eu fiz tipo uma coxinha. Assim, tá vendo? Essa parte fininha da coxinha, eu encaixei aqui no buraquinho que a gente fez. Lembra que a gente fez um buraquinho aqui, quando a gente modelou o corpinho? E aí eu vim com o modelador ou o cabo do pincel que você for usar e vai fazer o buraquinho no meio também, tá vendo? Que aí vai ficar igual esse daqui, que é o pescocinho dela. Aí você faz isso antes de você encaixar a cabeça pra secar. Porque se você encaixar a cabeça com a massa mole, vai achatar o pescoço, seu boneco fica sem pescoço, né? Outra coisinha, o certo é você fazer o furinho da cabeça quando você modelar a cabeça. Então, o certo seria, você fez a cabecinha, antes de colocar o cabelinho, você já espeta ela num palito e espeta no isopor e deixa secar. Mas como eu não fiz isso, eu vou ter que fazer o furinho da cabeça. Então, eu vou ver aqui mais ou menos onde eu vou posicionar a cabeça para ver onde eu vou fazer o furo. Quero que ela fique assim. Então, vou ter que furar mais ou menos aqui. Então, eu vou usar uma tesourinha de ponta e vou fazer um furo na cabeça, que vai ser onde eu vou encaixar o palito, que vai dar toda a sustentação da cabeça e do corpo. Para não correr o risco de soltar depois. Então, ó, eu abri um buraco aqui, ó, na cabeça e aqui onde eu vou encaixar o palito. Então, eu tô com o meu palito de dente. Vou passar a cola numa das pontas dele. E vou enfiar aqui no buraco que eu fiz na cabeça. O máximo que você conseguir entrar. Tá vendo? Então, se você fizer essa parte aqui com a cabeça, assim que você acabar de fazer, você vai ter que fazer o furo, né? Que a massa vai estar mole, você espeta e já coloca lá. Mas se você não fizer que nem eu não fiz também, deixa secar, você vai fazer o furinho com a tesoura, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, no nosso corpinho e vou medir o palito com o corpinho. Ele tá meio grande, então eu vou cortar o excesso de palito, porque ele tá grande pro tamanho do nosso corpo. Então, eu vou cortar o excesso de palito. Vou passar cola no restante do palito. E vou enfiar aqui no buraquinho do pescoço. Tiro o excesso de cola. E tá colada a nossa cabeça no corpinho. Então, eu fiz 2 bracinhos pra ela, pra finalizar ela.
Quanto menor o boneco, tá, gente, menos detalhe você faz. Não tem como você fazer um boneco pequeno, rico em detalhes. Aí fica muito difícil. Então eu fiz um bracinho bem básico. E vou fazer umas manguinhas daquelas tipo vestido de princesa pra colocar nela. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço aquelas manguinhas mais bufantes, tá? Então eu vou pegar a massa, 2 bolinhas de massa do mesmo tamanho. Aí vou puxar uma coxinha bem curtinha, não muito longa, com elas. Aí vem com o cabo do pincel, com o modelador, o que você for usar, e vem, ó, fazer o furinho onde você vai encaixar o braço. E aí você vai rodando ele aqui assim, tá vendo? E já dá o formatinho da manguinha. E a mesma coisa no outro. Opa. E aí você vai passar a cola dentro, um pouquinho, não foi muito. E vai encaixar o bracinho dentro da manguinha. Aí você vai repetir isso com o outro. E vai posicionar ele lá no corpinho depois. E aí a nossa bonequinha tá quase pronta. Só falta pintura e maquiagem, que daqui a pouco a gente faz nela. Agora vamos montar o próximo. Então vamos montar mais o bonequinho. Eu fiz um rolinho aqui pra representar as perninhas. Dobrei ao meio pra fazer 2 perninhas com ele. Tipo a gente expliquei lá no vídeo das perninhas pra vocês. Tô achatando aqui a partezinha onde eu vou colar o corpo, que vai ser aqui. Tá vendo? Dei uma achatadinha. Eu vou passar cola no corpinho e vou colar ali. Encaixei o corpinho nas perninhas. Observa a posição do corpinho, ver se ele tá do lado certo, né? Pra ficar bem certinho. A gente vai repetir aquele processo agora de colar a cabecinha e depois a gente tem que colocar os pezinhos, os bracinhos e fazer os detalhes do boneco. Então, eu vou explicar como vocês encaixam os bracinhos, tá? Montei aqui o bonequinho, coloquei as perninhas, vocês viram colocando. Tá? Vesti ele mais ou menos. Aí a parte da roupa depende de como você vai querer a roupa, tá? Mas aí eu vesti ele aqui, fiz um shortinho e tal. E eu vou colar o bracinho nele agora. O ideal do bracinho é você colar o bracinho ele estando seco. Seco não, fresco, mole. Por quê? Porque aí você vai ver onde você vai colocar, como que você vai posicionar, se o tamanho tá bom, sabe? Se você faz ele pra secar e depois você colar, fica mais difícil. Então, você encaixa ele aqui no ombro. E aí você vem posicionando aqui na frente como você quer que ele fique. Aí dá um movimento aqui, ó, do cotovelo. Pra não ficar tão estranho. E você vai posicionar onde você quer que fique, a mãozinha, o bracinho, tá? Como a massa tá fresca, possivelmente não precisa passar cola. Mas aí vai depender também. Às vezes é bom sempre pôr um pinguinho de cola, mas eu aconselho você colocar ele aqui, posicionar bonitinho. Depois você solta e cola ele. Pra não ter risco de você colar ele no lugar errado, tá bom? Só uma dica. Aí você vai posicionar como você quer que fique. Ver a posição que você acha legal pro braço ficar. E colou seu bracinho. Então você cola as pernas daquele jeitinho e cola o bracinho assim. E aí já fica pronto o bonequinho. Agora eu vou explicar um pouquinho como vestir os bonequinhos, tá? Normalmente, quando a gente monta o bonequinho, essa parte do corpinho a gente já faz da cor que a gente quer a roupa, sabe? O troncozinho aqui, vamos supor, a blusinha é amarela, então eu já modelo ele amarelo. A blusinha é azul, eu já faço ele no azul, pra não ficar tendo essa etapa de vestir. Mas como eu não fiz,
E às vezes também tem alguns bonecos que você quer fazer um detalhe na blusa, no decote, alguma coisa, que vai aparecer a pele embaixo, que aí você tem que fazer assim e vestir. Então eu vou explicar como que você vai vestir. Então tá ali o corpinho, eu tô aqui com a massa preta, solvei. Você vai usar a massa da cor que você quiser, né? Eu tô usando a preta, solvei ela. Vou abrir a massa com rolinho. Aí você usa o que você tiver na sua casa, o rolinho. Você tem que abrir o suficiente para dar a volta em todo o corpinho ali, tá? Para você vestir o corpinho. Então, você vai abrir a sua massa. Ela não precisa ficar muito grossa, porque ela só vai vestir a massa que já tá ali. Então, ela pode ficar fina. E você vai abrindo ela, esticando para ficar do tamanho suficiente para dar a volta ali. Deixa eu ver se tá bom desse tamanho. Tá. Agora a gente vai cortar para ficar do tamanho certinho. Então, com a régua, eu cortei o retângulozinho aqui de massa, a massa que eu abri. Vou vir com essa latinha ou alguma coisa redonda, vou vir fazer uma golinha aqui. Uma golinha redondinha, para aparecer um pouco de pele ali. E aí você vai vestir o seu corpinho. Você vai posicionar a golinha aqui, né, perto do pescoço. E vai vir, ó, encaixando a massinha em volta do corpinho. Pra vestir o corpinho que você fez. Aí a massa que sobrar você vai tirar com a tesourinha, o excesso de massa. E ajusta aqui. Vem com outro por cima. Também tira o excesso de massa dele com a tesourinha. E aí, essa junção que ficou aqui, ó, essa parte grossa, que eu já vou mostrar pra você, tira o excesso aqui de massa. Então, essa parte que ficou grossa aqui, ó, a gente vai juntar e alisar para que ela fique certinha, para não ficar feio o acabamento. Então, eu pego meu modelador, você vai com o dedo molhado, se não tiver modelador, e vai, ó, juntar uma na outra. Vai alisar para dar acabamento, para não ficar feio aqui atrás. Você junta, tudo bonitinho, alisa bonitinho, e aí você vestiu o seu corpinho. Lembrando que normalmente a gente não faz assim, eu já teria feito essa parte na massa preta, se eu fosse modelar normalmente. Mas como eu fiz sem, eu tô explicando pra vocês como vocês podem fazer pra vestir, ou no caso, alguma bonequinha que vocês queiram vestir depois, tá? Então, a gente já vestiu o corpinho, agora eu vou colar a cabecinha nele e vou modelar as perninhas. Então, eu coloquei as perninhas dela e eu coloquei ela assim em cima do baleiro, porque eu quero que ela fique com as perninhas penduradas. Então, eu tenho que deixar ela secar assim, tá? O ideal, eu vou ensinar a fazer sainha de fita e colocar a sainha na boneca. O ideal era a boneca estar seca para fazer isso, mas aí eu não vou esperar ela secar, porque senão vai demorar muito. Então, eu posicionei ela aqui. Se você não tiver um baleirinho, você pode usar uma placa de isopor e tal. Mas tem que deixar ela secar na posição que você quer as pernas. Se você quer a perninha penduradinha assim, você tem que deixar ela secar assim, tá? Então, eu vou pôr ela aqui pro cantinho. Eu cortei aqui mais ou menos 50 centímetros de fita de cetim. Essa é aquela de 5 centímetros, 2,5 se eu não me engano. Cadê a régua? Acho que é 25 milímetros essa. Essa é 30 milímetros, 3 centímetros. E aí eu peguei fita de cetim, 50 centímetros, peguei linha da mesma cor da fita, passei na agulha. E pra fazer a sainha de fita é bem fácil, você vai só franzir. Você vai passar pelo meio
da fita, tá vendo? No meio da fita, não é nem na ponta nem embaixo, é no meio da fita. Aí você passa a linha e você vem franzindo. Assim, alinhavando, como que fala, né? Entra e sai agulha, entra e sai agulha, sempre pelo meio da fita. Não é nem na ponta e nem embaixo. É sempre pelo meio da fita. Certinho pelo meio da fita. Aí você vai indo, alinhavando. Toda a fita. Quanto mais pertinho ficar os pontinhos, mais franzidinha fica a sua saia. E fica mais bonitinho. E quanto mais franzida você for fazer a saia, mais fita você tem que cortar. Pra dar a volta na boneca. Aí tu puxa. E aí você vai vir na boneca e você vai ajeitar aqui na boneca a sua saia. O jeito que você quer que ela fique, a posição que você quer que ela fique. Vendo aqui, ó. Franze mais. Aí depois que a gente posicionou, viu bonitinho vai ficar, a gente vai finalizar aqui, ó. Um pontinho final na fita. Cortar o resto da linha. E vamos colar a nossa sainha na nossa bonequinha. E aí, pra colar ela aqui, a gente usa cola de silicone. Passa em torno da boneca e cola a sainha. Eu não vou colar agora porque ela tá molhada, vai acabar fazendo um meleiro. Mas aí você faz assim. E prende a sainha na boneca. Então, e pra finalizar nossos bonequinhos, última parte, a gente vai fazer a pintura do rostinho. Eu vou ensinar a pintar um olho bem básico, o mais simples, mais fácil de fazer. Lembrando que esse olho é o olho básico, tá? Pra qualquer personagem. Agora, se seu personagem que você vai fazer tem um tipo de olhar específico, como a Luna, a Turma da Mônica, que é o olhar do personagem muda a feição do rosto do personagem, o olho do personagem, dá formato identifica o personagem, eu aconselho que vocês assistem passo a passo de como modelar especificamente esses personagens e veja como fazer os olhos. Não vê um só, veja vários, veja como cada pessoa faz e dali você tira o seu jeito de fazer. Eu pelo menos faço assim. Esse olhinho que eu vou fazer é o olho bolinha, o olho básico para qualquer bonequinho, tá bom? Mais simples de fazer. A gente vai usar esse instrumentinho aqui chamado pinta-bolinha, que como o nome diz, ele pinta bolinhas. Ele é da Condor, então ele tem 4 pontinhas, cada uma de um tamanho, para você pintar bolinhas com ele. Ele é bem baratinho, aí mede uns R$3 nas lojas que vendem, lojas de artesanato e tal, vende sempre. Então é bem facinho de achar. Mas se você não tiver um desses, você pode usar um cabinho de pincel, também do tamanho que você for precisar para fazer o olho. O tamanho do olho tem que ser proporcional ao tamanho do rosto do seu boneco, tá? Então aí você vai ver se você vai usar a bolinha maior ou a menor para pintar. E a gente vai precisar do pinta-bolinha e das tintas das cores que a gente vai usar, ou do marcador permanente. Mas aí eu vou explicar para vocês como que eu faço. Então eu tô aqui com o meu bonequinho, já tá seco, totalmente seco, modelado, bonitinho. Última etapa é essa, tá? Aí eu vou pegar aqui o meu pinta-bolinha, vou escolher a bolinha que eu vou usar, vou molhar na tinta e vou vir aqui, ó, e vou marcar o olhinho dele. Lembra de proporção, né? O olhinho, de respeitar a distância entre a boca, os olhinhos e tal. Pintei os 2 olhinhos, essa parte branquinha. Eu tenho que deixar secar. Eu não posso continuar agora com a tinta molhada a pintar de novo, que aí vai borrar tudo. Então, eu vou deixar secar essa parte da tinta branca. Depois que secar, eu vou pegar ou o meu pinta-bolinha e a tinta preta ou a tinta de outra cor, que você vai pintar o olho e fazer a outra bolinha menor dentro. Ou, como eu vou fazer, vou usar um marcador permanente. Esse aqui é da Acrylex, ele tem ponta dupla. É uma ponta fina, aqui, e a ponta grossa, aqui. Eu pago, em média, R$4,50 nesse marcador permanente aqui na minha cidade. Eu acho que ele facilita bastante nessa hora de pintar o olhinho, esse tipo de coisa. Eu já pintei a parte branca dessa daqui para adiantar pra gente. Então, com a parte branca seca, eu venho ou com a tinta
ou com marcador permanente, como eu estou usando. Vou fazer a parte preta do olhinho, ou a íris do olho, né? Vou lá desenhar a parte preta do olhinho. Então, eu uso a parte grossa do marcador e pintei lá a íris do olhinho. E agora a gente vai fazer os detalhes do olhinho com a parte fina do marcador. Então, com a ponta fina do marcador, eu vou vir fazer os cílios e as sobrancelhas do boneco. Então, eu já faço. Ó, tá vendo? Eu vou tentar fazer ele mostrando pra vocês. Eu faço tipo uma voltinha aqui no olho e daqui eu já puxo o cílio, tá vendo? E puxo o outro embaixo e outro menorzinho embaixo. E assim já fica os cílios da bonequinha. E aí eu vou ver aqui onde é os olhos e vou fazer a sobrancelha. Claro que você pode fazer isso com a tinta e o pincel fininho, como muita gente faz, mas o marcador facilita, é mais fácil. E aí, pra finalizar, a gente vai fazer o ponto de luz com a tinta branca e o palito de dente. Ou uma outra coisa fininha. Eu uso o palito de dente que é mais prático e mais fácil de achar. Então eu venho com o palitinho de dente, molho na tinta branca e vou vir fazer o pontinho de luz do olho, para dar vida no olho. Aí faço aqui e ó, tá pintado o olhinho da boneca. Bem bonitinho, com pontinho de luz, todo bonitinho e tal. Ah, Dani, mas eu quero deixar minha bonequinha com a bochechinha corada. Como é que eu faço? Você pode usar giz pastel, batom, blush. Eu uso esse brilhinho aqui ó, em formato de maçã, que eu tenho aqui em casa. E uso o dedinho mesmo. Ó. Passo o dedinho nele e venho com o dedinho e dou uma leve pintadinha nas bochechas. Espalha bem, para não ficar muito vermelha a bochecha. Só para dar uma coradinha, para dar aquele ar mais saudável na carinha da boneca. E assim a gente finaliza nossos bonequinhos.